A gente, em 19 anos, é claro que a gente prega muita coisa repetida, não tem como. Não porque falte palavra, mas porque tem muitas coisas que elas vêm e voltam. Mas eu, no meu devocional, hoje pela manhã, eu li um texto e eu acredito que o tema dele é bem esquisito, mas a essência dele é poderosa, principalmente pelos nossos 19 anos. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 5. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 5. Diz assim: Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1000 e de 100 em todo Judá e Benjamim. Então convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate, pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: Ó rei, essas palavras de Israel não devem marchar, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está em Israel, não está com ninguém do povo de Efraim, mesmo que vá e combata corajosamente. Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus, preste atenção, olha, mas e as 3,5 toneladas de prata que paguei a estas tropas israelitas? Ele respondeu: o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora, indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o seu exército até o vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000, que levou para um alto de um penhasco e atirou de lá, e todos eles se espatifaram. Preste atenção aqui. Não assusta com o tema, não. Mas fique com o prejuízo, mas não perca Deus. Fala para quem está do teu lado. Fique com o prejuízo. Não, fala mais animadinha aí. Fique com o prejuízo, mas não perca Deus. Essa história aqui, eu confesso a você que precisei dar uma procurada, porque eu não tinha passado por ela desse jeito. E é engraçado que, eu falei assim, será que eu entendi errado? Os homens são de Israel. E Deus não quer aqueles homens de Israel. Aí eu fui ver, é isso mesmo, estava errado não. Porque a nação de Israel, ela não estava mais andando de acordo com a vontade de Deus. E quando o rei Amazias, ele acredita que as coisas da terra, em relação a Deus, está na força da terra, ele acha que deveria precisar de mais soldados. E até então, algo normal. Eu acredito que eu vou precisar de mais capacidade, que eu vou precisar de mais porta aberta, que eu vou precisar de mais gente me ajudando, eu vou precisar. Nada errado. Só que quando ele toma uma decisão, ele pede ajuda para quem não está andando com Deus. Ele pede ajuda para quem no momento está precisando
voltar-se para Deus. Tem alguém fazendo sentido aqui ou não? Então esse texto, ele fala muita coisa para a gente. Ele fala sobre a nossa dependência de Deus, e não a dependência na estrutura, e não a dependência no talento, e não a dependência do governo, e não a dependência do líder, do pastor, do apóstolo, do bispo, do chefe, do amigo influente. Porque pode ser que aquilo ali não veio de Deus, mesmo com as melhores das intenções. A gente, nesses 19 anos, tivemos algumas oportunidades de nos beneficiarmos com algumas coisas que, quando eu fui falar com Deus, o coração fechou, o coração travou. Eu me lembro de quando foi nos oferecido um canal de televisão, que era para pagar uma mensalidade por mês. A gente teria até condição, com um pouco de esforço, campanha, pagar. Mas não era preto no branco. Talvez fosse bom. Talvez o alcance teria sido até maior. Mas Deus não está nas coisas ilícitas. Deus não precisa de propina para te abençoar. Deus não precisa de falcatruas para te abençoar. Deus não precisa que você acredite que alguma coisa errada que vai abençoar venha de Deus. Tem alguém aqui ou não? Aí também esse texto prova a fé. Por quê? Porque, como é que eu vou fazer agora? Deus está falando para eu não levar essa turma comigo. Será que se eu levar mais, não é melhor do que eu levar menos? Como é que eu vou entregar os meus 5 pães e 2 peixinhos, que não vai dar para nada, e posso ficar sem comer? Como é que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Fé, diga fé. Mais forte, fé. Aí tem a questão da obediência, que a Bíblia diz que Amazias falou, puxa vida, tá bom, o que eu posso fazer? Obediência. Se tem uma coisa que a gente procura nesses 19 anos, é ser obediente a Deus. E muitas vezes ser obediente a Deus é ficar com prejuízo. Muitas vezes ser obediente a Deus é perder a oportunidade. Muitas vezes ser obediente a Deus é enfrentar um desafio que aparentemente seria desnecessário, assim como você. A sua obediência a Deus, ela pode custar essas coisas. E você não precisa ficar preocupado se Deus está ou Deus não está. Porque Deus está. Quem está aqui? Deus está. Você não precisa ficar achando que se Deus estivesse, a coisa seria mais tranquila. Porque a gente tem essa mania de achar, não, é até infantilidade. Fala, não, se Deus estiver no negócio, vai dar tudo certo. Isso é infantilidade. Porque se essa for a teologia verdadeira, eu pelo menos teria que ter parado, nem começado isso aqui. Tanta coisa que foi dando errado quando Deus falou com a gente. Então, a gente tem que ter uma pureza em Deus, para que a gente não se empolgue com as vitórias e acabe achando que, não, peraí, eu vou trazer alguma coisa que me garanta. Lembra do Davi? Ele está de boa, vitorioso. Aí ele falou assim, cara, eu quero medir aí, como é que está de soldado para mim? Como se os soldados é quem fosse a garantia dele. Como é que está aí de espada, de lança, nosso arsenal bélico? Como é que está esse negócio aí? Como se as armas terrenas, que todo mundo tinha, faca, espada, escudo, capacete, lança, fosse o que garantiu Davi, lá desde as ovelhas malhadas do pai dele, até aquele dia. Não. Isso fez parte de um crescimento, de uma caminhada cristã. Escute, por mais que Deus te abençoe,
por mais estrutura que Deus te dê, por mais condição financeira que Deus te dê, por mais saúde que você tenha, por mais vitórias que você tenha alcançado, nunca tire Deus do primeiro lugar da tua vida. Nunca tire. Nós só estamos aqui hoje porque, haja o que houver, a gente não tirou Deus do coração em primeiro lugar. Porque se a gente tivesse deixado que um empresário rico, que uma família forte, que um grupo poderoso estivesse dando as cartas, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Já passamos desafios porque pessoas influentes saíram, mas nunca passamos desafio porque Deus saiu. Porque o desafio de Deus sair decreta o fim para a nossa vida. Tem alguém aqui ou não? Tem alguém aqui ou não? E dentro desse contexto, eu quero falar algumas coisas com você. Suas vitórias, suas derrotas, têm muito a ver com as pessoas que estão do teu lado. Você vê que Amazias falou assim, olha aqui, tem uma galera aqui comigo agora. E eu ainda contratei mais gente. Falou, olha, por causa dessa gente que você contratou, você vai perder. E não foi o inimigo que ia vencer. O próprio Senhor falou assim, ó, eu vou derrotar vocês. Cara, já pensou que coisa horrorosa? As derrotas que é o próprio Deus que derrota a gente? Que não é o diabo, que não é o adversário, não é o perseguidor, é o próprio Deus. Então escute isso aqui, ó. Abraão e Ló, por mais que eles se amassem, não existia um plano de Deus ali. Você está disposto a abrir mão de pessoas para não abrir mão de Deus? Você está disposto a abrir mão de posição para você não abrir mão de Deus? Você está disposto a abrir mão de relacionamentos para você não abrir mão de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém está falando em desonrar ninguém. Ninguém está falando em virar a cara para ninguém. Ninguém está falando em brigar com ninguém. Eu estou pregando a Bíblia. Amazias chamou 100 mil pessoas. E não tinha ali uma pessoa para Deus pensar diferente. Ele falou assim, ó, se você vier com essas 100 mil pessoas, você vai perder. Sabe por que tem muita gente que não consegue vencer o pecado? Sabe por que tem muita gente que não consegue ficar firme na fé? Porque muita gente não consegue ser dizimista. Porque muita gente não consegue servir na igreja por causa das pessoas que estão na batalha da vida dela. Por causa das pessoas que caminham com ela. E ela não acredita que aquilo ali é fruto das alianças que ela tem. Ela não acredita. Aquele pessoal do trabalho é gente boa, aquela pessoa da família me ajudou muito, aquela pessoa da rua, sou muito grata a ela, e tem um monte de pessoas. E muitas vezes Deus está até falando, olha aqui, enquanto você ficar com essa pessoa, seu casamento não vai. Não o marido, a amiga. Tem alguém aqui ou não? Tem alguém aqui ou não? Enquanto você não toma decisões em relação a pessoas, você pode estar correndo o risco de ser derrotado pelo próprio Deus. E aí a gente está aqui orando, repreendendo o demônio. E Jesus está lá de cima falando, mas não é o demônio. Sou eu que estou fazendo isso por causa daquela aliança que não bate. A sociedade é um perigo, irmão, fazer sociedade de negócio. Por isso que a Bíblia fala, a comunhão entre luz e trevas, não há. Porque você está orando a Deus para abençoar teu negócio. E o outro está pedindo para um outro santo abençoar o negócio. Como é que fica essa disputa? Como é que fica esse conflito de crenças e valores? O negócio é maravilhoso. Então, o negócio é maravilhoso. Então, você está dando prioridade para o negócio. Eu não estou falando de trabalhar. Eu estou falando de sociedade. Casamento. Não você que está casado. Agora, pede a Deus milagre. Você que está namorando. Você que está noivando. Será que Deus está nesse negócio? Você perguntou para Deus? Você perguntou para os seus amigos, o que acha dele? O que acha dela? Você chegou para Deus e falou, o que o senhor acha dele? O que o senhor acha dela? Chegou para Deus. Porque você pode ter certeza. Deus não fica assim, fulano vai casar com Beltrano. Deus não é cupido. Amém?
Mas você pode chegar diante de Deus e dizer, olha aqui, eu estou pensando em passar o resto da minha vida com essa pessoa aqui. O que o senhor tem para dizer dela? Ou no mínimo, me dá um sinal, me ajuda. Agora, quando você não está tendo sinal nenhum na terra, é extraordinário você fazer essa pergunta para Deus. Agora, o complicado é quando você já tem sinais na terra e ignora as respostas de Deus do céu. Você já tem os sinais. Você conhece uma pessoa, ele faz falcatrua e tal, e um dia ele te apresenta um negócio, e você, na ganância, cai no lábia e vai para fazer um negócio com ele. Precisa orar, ué. Você já viu, ué. Você já viu, ué. Olha, quando uma pessoa, ela senta para conversar comigo e ela fala mal de alguém, eu já processo. Vai falar mal de mim. Vai falar mal. Vai falar mal de você. Porque ela não consegue ter um comportamento dúbio. Mas eu sempre ensino. Eu tenho um grupo de pessoas que eu preciso tratar de pessoas. Não é isso. Eu tenho que sentar com o pastor Jefferson, tenho que tratar de pessoas. Tenho que sentar com a pastora Alessandra, tenho que falar de nome de pessoas. Tem que sentar com um líder, tem que falar de um liderado. Tem que sentar com uma pessoa, líder, tem que falar de uma ovelha. Para que isso? Para falar mal? Para virar conversa de churrasco? Não, para abençoar, para cuidar, para zelar, para empoderar. Tá aqui ou não? Dá para fazer alguma coisa para me animar aqui hoje ou não? Escute, os seus ambientes vão fazer você crescer ou você encolher. Não é ser excludente. Mas, algumas pessoas na vida da gente, elas saíram e fazem muita falta. Mas tá bom. Algumas pessoas na vida da gente, a gente acabou tirando, que era necessário. Algumas pessoas na vida da gente vão passar por um ciclo. E está tudo certo. Eu não estou falando desse nível. Eu estou falando do nível daquele que é um engano. Querer construir alguma coisa ali. É um engano. Você alimentar uma situação ali. Eu conheço tantas pessoas ultimamente aí que estão tendo problema na vida por uma série de fatores. E o predominante, pessoas, relacionamentos, amizades. Como é que pode? Como é que pode isso? A mãe da gente cria a gente dizendo, eu não quero ver você com um menino. Eu não quero você com aquela menina. Quando a gente cresce, vira adulto, a gente faz a mesma coisa que criança, se envolve com quem não deveria, se aliancia com quem não deveria, convive com quem não deveria, quer buscar a Deus com gente que não quer buscar a Deus, quer se santificar com gente que não quer se santificar, quer servir na igreja, tendo comunhão com quem não quer servir na igreja. Não vai aguentar, ué. Tem alguém aí ou não? Aí Deus vai olhar e vai falar assim, não tem como. Vai dar ruim. Escute, tentar empreitada sem saber o que Deus quer é um grande desastre. Diga, tentar empreitadas sem saber o que Deus quer é um grande desastre. Quem lembra do apóstolo Paulo? Quem lembra? Apóstolo Paulo, apóstolo Paulo. Quem lembra do evangelista Marco? Evangelho de São Marco. Quem lembra? Chegou uma hora que os dois não dava para andar junto. E os dois de Deus. Mas tinha outro propósito. Mas lá na frente, o apóstolo Paulo falou assim, ó, chama Marco para mim. Ele é útil para o ministério. Ele é um cara que vai fazer sentido. Você sabia que tem gente que hoje pode não estar pronta para viver a estação da tua vida, mas lá na frente ela pode estar e vai ser bênção? Tem alguém aqui ou não? Então, cuidado com um negócio de nunca mais eu falo com você, nunca mais eu quero te ver, nunca mais eu vou onde você estiver, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Cuidado, eu não tenho essa fala. Eu falo o seguinte, por enquanto é você lá e eu cá. Pode mudar. Sabedoria. Nunca é para sempre, irmão. Nunca vou sair daqui. Não, não posso falar isso. Olha, eu não tenho planos de sair daqui. Por mim, eu ficaria aqui. É assim. Quem está aqui? Sabe aquela frase que ficou comum, mas não é comum? Se Deus quiser. Às vezes eu
Contar um segredo. Às vezes eu fico irritado, uma pessoa fala, vamos estar lá e tal, tal. Não, se Deus quiser eu vou. Para mim, dependendo do momento meu espiritual, eu olho aquilo como ele preparando para não ir. Mas quando você está espiritual, é verdade, se Deus quiser. Nós vamos estar aqui domingo? Se Deus quiser. E é verdade. Agora, Deus quis que você não estivesse aqui domingo, que você foi assistir o jogo. Está aqui ou não? Não estou falando nada do jogo, vai assistir o jogo. Uma hora vou ter que faltar um domingo ou uma quarta para ver um jogo com a minha família. Eu tenho vontade de ir no Maracanã, só tem jogo quarta e domingo. Uma hora eu falto, sem problema nenhum. Não estou falando isso, mas também não é para todo mundo domingo agora ir para o estádio. Amém, amados? Não, domingo, não, o pastor falou comigo. Ai, Deus falou muito naquela mensagem. O quê? Que eu vou ver um jogo. Calma. Tem sensibilidade. Coloca a mão no teu coração aí. Repete assim comigo. Senhor Jesus. Assim como Amazias ouviu uma palavra do Senhor e obedeceu, contrariando as lógicas humanas, eu quero, em nome de Jesus, ter sensibilidade para fazer o que o Senhor quer e não querer o que o Senhor não quer. Em nome de Jesus, amém. Dá um aplauso ao Senhor aí. Sabe uma outra coisa que esse texto me ensina? E aqui, a gente está num tanque cheio aqui ou não? Misturar povo que está andando com Deus com povo que não está andando com Deus. Olha aqui, essa nação é minha, mas hoje eles estão servindo a outros ídolos. Então eu não quero que esse povo se misture com esse povo. É o santo com o profano. Você está vendo como é que hoje parece que está assim, fora de moda, pregar sobre santo e sobre profano? Porque você traz uma exclusão. Uma pessoa chega aqui e ela está procurando um lugar que ela entenda que ela consegue administrar uma vida no mundo, e você não é bobo, você sabe o que é uma vida no mundo, com os princípios do mundo, e amando a Jesus. Ela está nessa. Aí ela chega, entra numa igreja que ensina a Bíblia e não que vive de movimento. E mais cedo ou mais tarde vai vir um nocaute nela. O que ela acontece com ela? Ela se sente ofendida. Ela não concorda. Mas não é que ela não concorda com o apóstolo. Ela não concorda com aquela palavra que mistura o santo com o profano. Como se o profano não fosse santo, assim como o santo não é santo. É isso mesmo que eu quis dizer. O profano não é profano e o santo não é santo. Isso depende de cada um. Isso depende da fé de cada um. Isso depende da visão de cada um. Isso depende do entendimento de cada um. O que vai acontecendo? A pessoa vai se tornando fraca. O diabo gosta disso, porque não dá trabalho para ele. É um a menos no exército. Está aqui ou não? Está aqui ou não? É um a menos no exército. Uma pessoa hoje mandou uma mensagem: apóstolo, tal, perseguição, não sei o que, tal, gente não gosta de mim, arma contra mim, o que eu faço? Eu falei, irmão, glória a Deus, imagina se todo mundo tivesse gostando de você. É sinal que você está contrariando algumas coisas. Segue tua vida, irmão. Tem gente que não gosta de mim só porque eu existo. Eu só consigo aliviar a alma dele o dia que eu morrer. Aí está arriscado ele lá chorar no velório. Morreu, mas eu queria vivo ele, porque eu não gostava dele, mas eu queria ele vivo. Não faz sentido. Está aqui ou não? Está aqui ou não? Então misturar o santo com o profano, Deus está falando, não, cara, não vai. Eu pego o profano, eu pego o sujo e coloco aqui limpinho para a glória de Deus. Mas não venha falar para Deus que Ele me pegou sujo e agora o Espírito Santo está habitando em mim, eu estou vivendo uma vida suja, consciente. Consciente. Porque está tudo bem e que Deus é maravilhoso. Esse evangelho, ele já está começando a ruir. Graças a Deus não é o dessa igreja. Você pode entrar, ficar do jeito que você quiser, pode viver a vida do jeito que você quiser.
amo você. Pode entrar aqui um travesti, um homossexual, um traficante, pode entrar todo mundo aqui, sentar, vai lá, toma um café com ele, não posso passear, mas toma um café com ele e dou um abraço e tal, e que não sei o quê, parará, piriri. Por quê? Porque é uma vida que Deus possa estar trabalhando. Amém? Sem cara feia, sem discriminar ninguém. Amém, amado? Amém? Por isso que a gente aceita. Corintiano, palmeirense, vascaíno, sem nada no coração. É amando, sabendo que uma hora ele se converte, vai encontrar a luz e vai virar flamenguista. Para a glória de Deus, né? Para a minha glória. Só deu uma quebrada aqui, que você acordou. Que você viu que falou de futebol, você deu uma acordada. Pode uma mesma fonte jorrar água amarga e água doce, sim ou não? Não. Por que brigar com isso? Por que brigar contra isso? Deus está falando, ô meu amado, não dá para você pegar essa turma aí e misturar. Não dá. Você, dona de casa, você, rapaz que sabe cozinhar, você não pega uma carne que está estragada e mistura com uma carne que está boa e faz uma comida. Então não faz isso com a tua vida espiritual. Não misture as coisas estragadas com sua vida santa, ilibada, lavada, remida no sangue do Cordeiro, amém? Comunhão. Haverá comunhão entre luz e trevas? Gente, está tudo certo, mas não tem comunhão. Ok, ninguém precisa brigar com ninguém, mas não tem comunhão. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Não tem. Apóstolo, como é que eu faço então? Porque eu estou em comunhão. Toma uma decisão, busca a Deus, se enche de Deus, lê Bíblia, oração, jejum. Não tem segredo, irmão, não vou inventar a roda aqui. Não, Deus vai trabalhando, mas você tem que ir trabalhando também. Está aqui ou não? Não, Deus vai trabalhando, é claro que Deus vai trabalhando, mas não vem no culto. Não lê a Bíblia. Devocional do Comece Bem o Seu Dia, que você pode assistir em qualquer hora. Roda 2 horas no Facebook, roda 2 horas no Instagram, assiste um monte de vídeo da Virgínia, do Vini Júnior agora que está namorando, sabe da vida de todo mundo, mas não sabe que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não sabe? Tem alguém aqui ou não? 19 anos, irmão, não é feito só fazendo o que a gente gosta, a gente faz também o que é preciso. Quem está aqui, diga amém. A mesma coisa você. Você quer vencer as batalhas da sua vida, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você vai ter que olhar para esse lado. Dá um aplauso a Jesus aí. Agora escute. Escute. Repete comigo, mas não fica assustado não. Mas pode repetir com fé. Leve prejuízos quando os lucros forem sem Deus. Abraão e Ló, volta nele. Abraão e Ló. Ló venceu o nosso tempo. Acho que ele foi o primeiro a falar isso. Aí replicou na igreja. Porque todo mundo falou assim, venceu o meu tempo aqui. O tempo venceu. Aí ele falou, venceu o nosso tempo junto. Você vai para que lado? Aí Ló, eu vou para as Campinas. Sobrou o quê? O deserto. Abraão brigou pelas Campinas, sim ou não? Não. Abraão xingou ele? Não. Abraão amaldiçoou ele? Não. Abraão falou, então tudo bem, eu vou para lá. Porque Abraão não estava ligado nas coisas da terra. Abraão estava ligado nas coisas do céu. Então não importa aonde você vá, Deus é contigo, você vai vencer. Você vai vencer, ué. Eu vou vencer, irmão. Irmão, tem hora que eu vou abrir minha alma para... Tem hora que eu acho que eu não vou vencer. Sério. Mas é um momento. Porque logo em seguida vem a certeza que eu vou vencer. Por quê? Porque o negócio não tem a ver com o que está acontecendo aqui. É tipo paixão. Você sabe que paixão, a melhor definição que eu vi na vida foi do pastor Aguiar Valvassouras. Paixão é a causa pela qual eu vivo ou morro. Meu amigo, minha amiga, essa é minha causa. Se eu tiver um ataque cardíaco aqui,
eu vou ficar muito mais feliz do que se eu estivesse fora da vontade de Deus, passeando numa lancha, cheio de saúde. Porque a questão não é o que eu vivo na terra, a questão que nós não podemos esquecer, não é a vitória que você vai ter aqui. A questão é que nós estamos 19 anos aqui para lembrar quem já sabe e para avisar quem não sabe. Jesus vai voltar. É para isso que a gente está aqui. Nós não estamos aqui por outro aspecto. Uma vez, as coisas chegam, né? Chega coisa boa, chega coisa ruim para a gente também. A pessoa fala assim, eu vou lá na igreja porque eu quero aprender. Esses dias não, um ano atrás. Porque, como ele foi empresário, eu quero aprender com ele. Aí o outro que estava junto falou assim, mas para isso você não precisa ir na igreja não, é? Para isso você vai estudar, você vai fazer outras coisas. Lá não é para isso. Eu não estou aqui para te ensinar a ser um representante comercial. Eu estou aqui para nós aprendermos a ser mais parecido com Jesus. E essas batalhas aí da vida, elas que forjam a gente para sermos parecidos com Jesus. As pessoas que forjam a gente, não é o cachorrinho, não é o gatinho, não é o elefante que você tem na sua casa. São as pessoas. Levanta sua mão aí, levanta sua mão. Eu declaro em nome de Jesus, você vai aprender a depender de Deus e confiar que não tem lugar melhor do que a presença dEle. Aí a pessoa chega e fala assim, mas meu Deus, que negócio é esse de presença? A gente está há 19 anos aqui, mais uns 6 que eu vivi no Evangelho, é cada dia aprendendo a viver na presença. Não tem como você chegar num culto aqui e querer saber tudo, mas tem como você ficar 1 minuto aqui dentro e o seu coração queimar com aquilo que você está ouvindo. Essa é a diferença. Você não vai chegar aqui, e aí, por que você entregou minha vida a Jesus? Não sei, eu só sei que eu vi um negócio, aquele negócio entrou em mim, eu comecei a chorar, eu comecei a me quebrantar, e eu quero esse Jesus. Eu não sei nem como é que é, se ele é barbudo, se ele é careca, eu não sei, eu só sei que me ardia o coração quando ele falava aquelas palavras. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa aqui no nome de Jesus. Agora escute, preste atenção nisso. Como que eu vou abrir mão dos talentos que eu paguei? Como que eu vou contabilizar esse prejuízo? Irmãos, tem alguém que anda com Deus aqui ou não? Às vezes, a gente pode até tomar atitudes com razão. Mas pode ser que aquela razão, ela roube de você o seu caráter. Eu te explico. Sustentar um papel escrito não é muito difícil. Porque a justiça lá, do fórum, resolve. Mas sustentar uma palavra é bem diferente. Porque a justiça chega lá e fala assim, o que o senhor tem para provar o que o senhor está pleiteando? Não, eu não tenho nada para provar, porque foi uma conversa. Nesses 19 anos, eu me lembro que uma vez eu deixei uma igreja para uma pessoa cuidar, e eu dei uma palavra para ela, a partir de hoje você é o pastor aqui. A hora que você melhorar de vida, a gente resolve as coisas burocráticas. E 1 ano, a coisa mudou. A palavra perdeu o valor, a aliança já não existia. Mas eu tinha documento. Eu tinha documento. Simples assim. E eu pensei algumas horas e alguns dias, meu Deus, eu vou na razão ou eu vou na palavra? Eu vou ficar com o prejuízo de uma vida
empenhada, ou eu vou ficar com a palavra. Aquele dia eu aprendi a ter mais cuidado para dar uma palavra para alguém. Igual Deus. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Tem uma condição. Eu aprendi a colocar uma condicional. Quem sabe você sofre prejuízo porque você não coloca uma condicional. Qual que foi a condicional de Deus para Amazias em relação aos milhares de talentos de prata? Amazias, é melhor você perder 3.500 talentos de prata, porque Deus tem mais para te dar. Abre as suas mãos aí, abre. Talvez você sofra por alguma coisa que te roubaram, que te tomaram, que você abriu mão para manter uma paz, como Abraão, que você abriu mão para manter uma palavra, você aprendeu, você cresceu. Só que eu vim aqui nessa noite dizer para você, pode ficar com prejuízo, não tem problema, porque Deus tem mais para te dar no nome de Jesus. Tem mais para te dar. Quem está recebendo essa palavra aí? Não, quem está recebendo essa palavra, dá um barulho aí, vai. Faz um barulho aí. Agora escute. Você conhece alguém que já se fluiu com Deus, já arrebentou a boca do balão com Deus e de repente se afastou de Deus? Quem conhece alguém? Quem conhece? 80%. Volta para o texto de 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 14. 2 Crônicas, 25, 14. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhe queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias. E ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo? Deuses que nem o seu povo puderam salvar. Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare! Por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Como é que você explica essa pessoa que eu acabei de pregar entrar nessa rota? Porque uma grande vitória é só mais uma grande vitória. E nós podemos ter grandes conquistas na vida, e aquelas conquistas nos cegarem. Quem está aqui? Quem está aqui? Nos cegarem. Por isso que a gente vê tantas pessoas, que de repente tiveram uma vida com Deus, porque o fato de você passar a luta, meu irmão, também passo. Eu estou falando aquele que desiste de Deus. Aquele que Deus foi lá e tirou do lamaçal, liberou palavra, e tal, e pá, e pá, e pá. Hoje, você olha, ele está caído. Ele voltou para as drogas, voltou para a mulherada, voltou para a almaiada, voltou para as bebidas, voltou para os shows. É como se Deus estivesse dizendo: olha, você não ouviu meu conselho, você se deu muito bem naquilo lá. Mas, meu irmão, ninguém cria crédito com Deus, hein? Guarde isso, diga: ninguém cria créditos com Deus. Mais forte: ninguém cria crédito com Deus. Nossa, mas eu estou há 30 anos vivendo essa vida ilibada. Esse ano, na boa, 2026, eu vou dar uma virada aqui. Porque 30 anos ali, 30 anos. É assim que vive?
É assim ou não? Mas não tem gente que faz assim? E devagarzinho, vai, devagarzinho, devagarzinho. Aí levanta o profeta Jefferson, o profeta João, o profeta, fala assim, vem cá, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que está acontecendo com você? Não está acontecendo nada não. Não está sim. Você não é mais o mesmo. Você não está mais. Não. Tem nada a ver não, irmão. Passa 6 meses, 1 ano, 3 meses. Aí vem o resultado. Você não deu atenção ao meu conselho. Está fazendo sentido aqui ou não? Está que cheio, irmão. Não dá, você não vence, irmão. Irmão, a sua fé tem que te fazer vencer. Amém? Mas não é para você fazer as coisas amalucadas. Por quê? Porque eu dou testemunho. Eu já fiz muitas coisas amalucadas que Deus olhou e falou assim, ó, eu vou. Estou vendo sua fé, seu ânimo, mas só hoje. Não, vai ser sempre assim. Quebra a cara. Não estou falando de pecado. Não é só pecado. Mas espera aí. Deus está falando comigo aqui, ué. Espera aí. Tem um homem de Deus que me deu uma palavra. Espera aí. Eu estava ontem sozinho lá em casa. Sabe, o pastor está em recuperação. Aí eu fiz uma oração assim, sozinho lá em casa. Fiz uma oração. Acabei a oração, sem oração, 2 minutos. Lembrei de uma situação, fiz uma oração. Aí, peguei meu celular, aí tinha um vídeo de um pastor, eu cliquei no vídeo do pastor, e ele falou assim, ó, eu estou trocando o coração de pedra por um coração de carne. Cara, eu tinha orado num negócio desse jeito aí, numa situação. Eu falei, uau, agarrei, amém. Descansei, não lembrei mais de orar por isso. Escute, o que você está vencendo hoje não é créditos para você vencer amanhã. Quem está aqui? Você lembra aquele negócio assim? É igual a internet, você contrata, se você gastou tudo, você vai pagar o que você exceder. Se você não gastou tudo, mês que vem, começa do zero. Quem está aqui? Começa do zero. Uma grande vitória não te isenta de continuar guardando a presença de Deus na sua vida. Coloca a mão no teu coração aí, coloca. Diga bem forte assim, uma grande vitória não me isenta de continuar guardando, protegendo, cultivando, alimentando a presença de Deus na minha vida. Quem sabe aquela grande vitória de quem estava confiando em mais de 100 mil pessoas, com 100 mil a menos, alcança a vitória. Brilhou os olhos dele. Quem sabe essa grande vitória fez ele achar que ele pode tudo. A gente pode tudo, mas nele, amém? A gente pode tudo nele, diga eu posso tudo. Nele. A vitória cegou o rei, que um dia obedeceu o profeta, de olho fechado, mas agora, com o olho aberto, ele não consegue mais obedecer. Por que você não ouviu o meu conselho? Abre suas mãos assim, abre. Pai, no nome do Senhor Jesus, são 9 cultos aqui, durante todo esse mês de outubro. E hoje, meu Pai, a palavra é, nunca vamos abrir mão da Tua presença. Nunca vamos deixar nos empolgar com conquistas, porque tudo vem de Ti, para Ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Escute. Aqui para fechar, nem Moisés, diante de um aparente lucro, não é prejuízo, de um aparente lucro, quis perder a presença de Deus. Vamos ler. Êxodo 33, 12. Êxodo 33, 12. Você quer durar na fé cristã, sim ou não? Êxodo 33, 12. Disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites
saber quem enviarás comigo? Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo? Olha a intercessão de Moisés. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não for conosco, não nos envie. Ele iria ter lucro, ele iria ter vitória, mas Deus falou: esse povo é muito duro, essa turma é ruim demais. É a tradução minha. Essa turma não merece a minha presença, mas quer saber? Eu vou dar o que eles querem. Moisés falou: o senhor não está entendendo. Eu não estou aqui porque o Senhor dá o que a gente quer. Eu estou aqui porque o Senhor se deu por mim e pelo teu povo. E se o Senhor não está comigo nesse negócio, eu fico paradinho aqui até o Senhor resolver. Dá um aplauso a Jesus aí. Tem gente, irmão, que não quer saber se Deus está. Não, mas olha a oportunidade que eu tenho. Mas Deus está nisso? Não, não importa se Deus não está. O que importa é que é uma oportunidade. Eu vim profetizar sobre você hoje. Deus está abrindo um novo ciclo na nossa vida aqui. Deus está abrindo um novo ciclo na tua vida. Esse mês de outubro, Deus vai ampliar o seu discernimento. Deus vai ampliar o seu conhecimento. Deus vai falar muito forte com você, porque os da casa também, até me arrepia, os da casa também vão estar sendo usados, mas vai estar também sendo usado alguém que você não conhece, que não está no seu dia a dia, que pode apontar o dedo para você e dizer: assim diz o Senhor, e você vai dizer: só Deus mesmo para falar isso. E aí o que vai acontecer? Sua vida com Deus vai levantando. Por isso, fique de pé nesse momento. Você não pode, vem cá, pastor Jefferson, você não pode perder, irmão, o que Deus está falando com você. Não abra mão de Deus nunca. Diga nunca. Eu falei, não pode dizer nunca, mas para Deus pode. Disso aqui pode. Diga assim: Senhor Jesus, me dá forças para nunca sair da tua presença. Assim como Amazias perdeu dinheiro, perdeu pessoas, perdeu coisas e não perdeu ao Senhor, eu quero na minha vida. Mas eu não aceito terminar a minha vida não ouvindo ao Senhor, não ouvindo o profeta, adorando outros deuses. Em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso aí. Dá um brado aí de vitória. Dá um aleluia forte aí. Dá um aí mais forte. Cadê meu baterista abençoado? Nós vamos orar aqui. Quem quer orar? Aí você vai ficar no teu lugar mesmo. Mas nós vamos orar para que as próximas 8 ministrações vá construindo em nós uma firmeza, um poder, que a presença de Deus vai invadindo a nossa... Quem quer a presença de Deus aí? Não é porque você não está na presença de Deus. É porque pode ser que algumas coisas estão dando certo para você e você nem notou. Igual Maria e José, pai e mãe de Jesus na terra. Esqueceram ele. Esqueceram. 3 dias depois, e aí Maria? Ô José, cadê Jesus? Mas está com você. Não, pensei que estava com você. Aí ficou em Jerusalém. Quando volta, aonde que Jesus está? Aonde? No templo. A gente pode encontrar Jesus em qualquer lugar. Eu acho que eu encontrei Jesus dentro de um Uno 4 portas do Marinho. Em 1999, julho e julho de 1999, porque eu fiz uma oração, ali eu acho que foi quando Jesus entrou na minha vida. Mas se eu quiser voltar para Ele, se eu quiser me encher cada vez mais dEle, aonde que eu tenho que ir? Aonde tem que ir? Aonde tem que ir? No templo. Você está onde?
está prontinho para ser cheio. Você está prontinho. Ele está aqui, sim ou não? Sim ou não? Ele está aqui. Abre suas mãos aí. Pastor Jefferson, faz essa oração. Deixa Deus te usar para a gente. Amém.